Fala investidor, fala investidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai pegando seu papel e caneta aí, vai se sentando confortavelmente, que hoje o papo é de milhões. E eu falo literalmente porque hoje aqui eu tô com o Lucas Ferraz, tô com o Taiguara Araújo, que são sócios fundadores da Faz Capital, e eles vão falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Vou falar um pouco sobre a jornada, falar um pouco sobre a Faz, falar um pouco sobre como que você, em 2024, pode se desenvolver enquanto empreendedor. Tá certo? Então, fique muito confortavelmente aí, aproveite o conteúdo que hoje vai ser fantástico. Queria começar, primeiro que vocês se apresentem, primeiro ali o Lucas, depois o Taiguá, e falasse também um pouquinho de como é que começou essa jornada empreendedora na vida de vocês. Então, vocês começaram já com esse âmbito aí de querer empreender desde muito cedo, já começaram vendendo um salgado na rua, vendendo um brinquedo ali na escola, ou isso já foi vindo ali em outro momento, em outro contexto? Como é que foi isso aí para vocês? Meu nome é Lucas Ferraz, eu sou atualmente o CEO da FAS. Para mim, desde o início, quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu já comprava umas camisetas aqui em Porto Alegre, vendia lá em Rio Pardo e Pantano Grande. Então já tinha essa veia empreendedora. O meu pai e o meu avô, eles são empreendedores, então já tinha esse exemplo também. Mas fui funcionário por muitos anos. Fui 4 anos funcionário da Dell Computadores, depois 6 meses na ThyssenKrupp e entrei no mercado financeiro no Bradesco, fiquei 4 anos. Uma passagem rápida pela Unicred também, até virar agente autônomo em 2013. Então já tinha essa veia e essa vontade, né? Quando tu vira agente autônomo, tu já é autônomo, né? Como diz o nome, já tem que abrir mão de benefícios e tudo, tu tem que saber que tu vai batalhar para ter uma remuneração de acordo com o esforço e a intensidade que tu coloca no teu trabalho, né? Até depois a entrada do Taiguar no escritório que eu tava, para a gente poder pensar em empreender juntos, né? Mas aí, Lucas, o sentimento de empreender veio a partir do momento que você passou a ser agente autônomo, então. Você viu ali uma remuneração diferente, uma forma autônoma de trabalhar diferente, pensou, pô, isso talvez faça sentido, como é que é? Eu já tinha essa concepção de que nos empregos que eu estive, eu trabalhava além do que eu era remunerado. Sempre tive essa ideia de dar o meu máximo em tudo. Então, empreender acabou sendo uma coisa natural para mim, já por ter o histórico também que eu mencionei no início, né? Mas essa ideia de empreender no mercado financeiro veio muito do Taiguar, né? Partiu do Taiguar. Certo. Então, como é que foi isso aí, Taiguara? Boa. Olá, investidor. Olá, investidora. Meu nome é Taiguara Araújo, sócio fundador da Faz Capital. Bom, Kel, esse início, na verdade, a principal referência, acho que sempre foi em casa. Meu pai sempre foi empreendedor. Eu empreendi muito, né, quando era jovem. Tive, botei N projetos aí, desenvolvi várias coisas, algumas deram certas, outras não. Mas o exemplo sempre veio de casa, né? E quando eu vi o Lucas lá em 2016, trabalhando e já tendo uma carteira de investimento, eu vi que a gente tinha uma oportunidade ali. Como ele já tinha uma carteira de clientes, a gente poderia desenvolver essa carteira e começar um negócio, né? Um negócio dentro das características que a gente acreditava ser certo, assim, para se desenvolver e desenvolver melhor ali a carteira dos clientes. E para você que está em casa, eu queria apresentar a Faz Capital, mas eu não queria fazer isso eu mesmo, porque eu estou aqui com dois sócios fundadores, então eu queria que eles comentassem um pouco sobre, enfim, falaram um pouco de como é que era a dor, por que começaram a desenvolver esse projeto, mas eu queria que explicassem então o que é a Faz Capital em si, para que a gente consiga entender um pouco mais do contexto e como é que a gente consegue explorar essa jornada empreendedora dentro do mercado financeiro. Como o Taiguar falou, foi em 2016. Então, ele entrou em poucos meses, estudou o mercado, conheceu um pouco mais. Eu já tinha uma carteira de clientes e era bastante comercial, bem agressivamente comercial, né? E aí a gente teve a ideia de montar a empresa porque a gente tinha uma dor na empresa atual até o momento. Que foi, a gente estava meio abandonado aqui em Porto Alegre, eu era o gerente do escritório, a gente não tinha muito acesso aos proprietários e tudo, por mais que não era uma empresa tão grande.
tinha na época 50 funcionários no Brasil inteiro, mas estava tudo meio complicado da gente desenvolver o trabalho e tudo. Até o atendimento ao cliente, como era conosco, isso a gente manteve a qualidade, né? Mas não via um retorno por parte da empresa. Então a gente pensou, o Taiguara teve a ideia, né? No segundo, até foi engraçado, porque no segundo mês que ele era agente autônomo, ele virou para mim, vamos ficar sozinho, vamos montar nossa própria empresa. Como eu tinha a possibilidade de virar sócio no final do ano, eu falei, não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver como é que vai ser a proposta, né? A proposta veio totalmente fora do que a gente imaginava. Eu agradeci, né? Nós dois juntos agradecemos e falamos, vamos montar a nossa própria empresa. E desde o início a gente teve a ideia de montar algo diferente no mercado financeiro. Porque a gente vê a agressividade com que tem a cobrança para os assessores e tudo. E o assessor, ele é autônomo, né? A gente tem que dar suporte e condições para ele desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível. Então, esse foi o start. O principal insight foi nos ajudar, né? Que a gente tinha uma carteira, mas não tinha para onde ir, então construir um negócio com base nisso. E também ajudar os assessores e dar o máximo de suporte possível para eles quererem ficar conosco. Essa foi a ideia inicial. E quando o Lucas me apresentou um modelo, né, eu fiquei um pouco encantado, comecei a estudar e eu vi que era uma tendência aqui no Brasil que ia crescer bastante, porque até o momento, né, a gente estava acostumado com o modelo tradicional, onde o produto vem de cima para baixo, né? Então tu entra lá na agência e o teu gerente começa a te socar produto de todas as formas. Praticamente ele vê o lado do banco. E quando o Lucas me apresentou esse modelo americano, que tu entende o cliente, vai buscar o que tem de melhor para ele, não só no mercado nacional, mas como internacional, eu vi que tinha um espaço de crescimento muito grande ainda no Brasil. Então, mesmo a empresa sendo jovem, ela já nasceu nesse modelo do mercado americano. A gente começou a desenvolver, preparar a empresa, e eu acho que essa visão também nos ajudou bastante para ter um crescimento exponencial. Perfeito. E agora uma dúvida que eu queria trazer aqui é o seguinte, né? A gente falou sobre empreender e constituição de empresa, da Faz Capital e tudo, e até o momento vocês deram um ênfase muito interessante ao processo em si de ser agente autônomo como um processo de se empreender em si. Geralmente, quando a gente fala de empreender, fala de construir empresa, enfim, a gente fala sobre um comércio, a gente fala sobre abrir uma loja, algo nesse sentido, e vocês compartilharam algo aqui em relação a empreender por meio de ser um agente autônomo, eventualmente antes de ter a constituição de uma empresa em si, ou como é que é isso então, né? É que de 2014 em diante, eu fui muitas vezes aos Estados Unidos com a empresa anterior. E lá participei de vários eventos lá, pude observar que lá o Financial Advisor, ele poderia ser sozinho ou ele poderia estar plugado numa plataforma, né? Como aqui no Brasil também agora. Só que como o Taiguara mencionou, era uma tendência muito forte. Nos Estados Unidos, mais de 80% dos investidores eram atendidos por um Financial Advisor. E aqui no Brasil a gente via, o número na época era 4%. E independente da escolha dele de estar plugado ao escritório ou fazer sozinho, ele precisa investir na profissão, ele precisa investir no relacionamento, investir naquela carteira de cliente para conseguir crescer. Mas o mais fascinante é que ele não tem limitador de ganho. Então é uma profissão que ele vai ganhar o quanto ele produzir, o quanto ele atender aquela carteira, quanto melhor ele for, mais receita ele vai fazer para ele ou para o escritório que ele estiver. E ele só consegue ter um número maior de clientes ou um número reduzido de clientes se ele tiver um suporte muito forte. Hoje, as áreas de suporte da FAS, elas são mais da metade dos colaboradores. Para tu ter uma ideia, só no marketing a gente tem 14 pessoas hoje em dia. Então é basicamente uma agência. Isso para atender várias demandas e também pelo fato de nós sermos uma empresa que foca muito no digital. Só que as outras áreas são de extrema importância. Depois que a gente montou mesa de renda variável, mesa de renda fixa, sabe? Tem uma área de fundos, previdência, seguro, o nosso negócio ficou mais robusto. Foi uma virada de chave. A gente já
nasceu no modelo de alocação, que é o modelo americano. A gente nunca foi focado só em bolsa. Mas tu precisa ter uma área de renda variável porque o cliente demanda isso, né? A empresa nasceu em 2017, a gente de lá para cá praticamente só passou crise, a gente não teve um bull market ainda, mais agressivo, né? Mas precisa, o cliente ele demanda. Tem clientes que já têm um entendimento que precisa ter um portfólio diversificado, de longo prazo, e faz todo sentido tu ter uma carteira de ações. Por mais que tu seja um cara conservador, um pedacinho, tu tem que estar no mercado de renda variável. Eu queria voltar um passo atrás, até numa parte que você mencionou aí, Lucas, em relação a crises, né? Desde 2017 a gente teve várias crises no mercado financeiro de um modo geral, e mesmo assim vocês olharam para as crises, especialmente, inclusive em 2016, né? Que foi um momento em que a gente teve ali uma situação um pouco mais complexa em relação ao mercado financeiro. E aí em 2016 vocês pensaram, não, acho que agora é uma boa ideia para empreender. No primeiro momento é estranho. Como é que é isso aí? Sim, é que pode parecer estranho, mas a gente fez tudo pensado. E foi bastante planejado, porque entre o Taiguar fazer 2 meses e já ter essa ideia de abrir a empresa, até a gente realmente abrir a empresa, sair, que foi... Ele entrou em março, a gente comunicou a saída em novembro. Esse período a gente ficou estudando e planejando como a gente gostaria que a nossa empresa fosse. A gente demorou uns 3 meses para conseguir credenciar ela e na Guide, que era a corretora anterior, né? Para poder realmente ver os clientes, ver a conta dos clientes e tudo, e fazer um trabalho bacana. Só que, além disso, essa questão de crise e tudo, o nosso mercado é um mercado muito privilegiado, na minha opinião. Porque por mais que tenha uma crise econômica, se tem a crise, as pessoas não investem na economia real. O cara não vai abrir um negócio na crise, como tu está dizendo. Ele vai guardar esse dinheiro em algum lugar. Possivelmente em renda fixa. A gente recebe ele, sabe? Monta um portfólio de renda fixa para aquele momento específico da vida dele. Depois, o mercado cresceu bastante. A economia tá bom, né? Tá crescendo e tudo. Tu vai investir no negócio real ou tu vai migrar para renda variável, sabe? Sempre tem espaço, por mais que o momento seja desafiador para a maioria dos negócios, e eu acredito que seja, né, mesmo, o nosso negócio ele consegue surfar essa onda independente de onde ela vem. Essa percepção nós não tínhamos lá no início, mas no decorrer da jornada, a gente percebeu que o nosso serviço ele é essencial em qualquer cenário, né? Tu precisa de uma assessoria. Então, quando iniciamos a empresa, a gente sempre teve alguns focos bem definidos, tipo, cara, a gente tem que focar no cliente, tem que ter um bom suporte pro assessor, ele também acaba sendo um cliente da empresa, e nós temos que ter uma estrutura flexível que a gente consiga acessar os melhores produtos do mercado, seja no Brasil ou fora dele. Então, a gente sempre teve essa preocupação, esse foco, e notou na jornada aí que o nosso serviço ele sempre vai ser essencial, necessário, né, para o cliente. Só complementando, a gente, por mais que era planejado, nós iniciamos a empresa com 20 mil reais. Cada um botou 10 mil. Mas a gente já tinha uma receita, uma projeção de receita, porque nós tínhamos uma carteira de cerca de 35 milhões, né? Aí, menos de 200 clientes, não era muita gente, né? Mas a gente tinha uma previsibilidade de receita naquele momento. E a gente estava preparado para poder não pegar nada da empresa, sabe? Acho que isso é muito importante. A gente sobrevivia com o mínimo possível, para poder botar tudo isso no negócio. Então, durante 3 anos, a gente praticamente não teve remuneração. Os 3 primeiros anos do negócio, a gente não pegou nada, a gente botou tudo no negócio. A gente nunca pegou a receita do autônomo. É. A gente trabalhava mais com variável, né? Se entrasse. E eu lembro que na época a gente devia faturar aí por mês uns 5, 6 mil. No início ali que a gente estava na tua casa ainda, porque, para quem não sabe, os primeiros meses da empresa foram na sala da casa do Taiguar, né? Do apartamento que ele morava. Então a gente não tinha muito custo. Quando faturava 10 mil, era festa, ia comemorar.
né? E hoje a empresa ela está faturando bem, graças a Deus, cresceu bastante. São mais de 200 colaboradores, mas é como o Lucas falou, né? A gente sempre investiu muito no negócio. Então, o dinheiro que a gente ganhava, a gente colocava na Faz Capital, continua colocando, e isso também acaba interferindo no resultado que a gente vem tendo. E olhando para trás, considerando, eu já peguei um ponto ou outro do que seria eventualmente uma receita de bolo para começar a empreender. Então, ser um pouco mais restrito em relação ao que você vai faturando, né, para que você consiga se organizar, ter uma previsão em relação ao faturamento, estudar bem o mercado. Tem mais coisa aí nesse processo de empreender? Eu acho que são pontos, assim, ó, cruciais, tá? Tu conhecer o mercado que tá, e vendo o empreendedor brasileiro, tá? Tu conhecer o mercado que tu vai empreender é crucial para qualquer pessoa, tá? O brasileiro tem uma cultura de, vou comprar uma franquia da Natura, um exemplo. Mas, cara, o que que tu entende do negócio? Não, não entendo nada, sabe? Vou abrir uma pizzaria. Sabe fazer uma pizza? Não, não sei. Então, essa questão de tu saber fazer o serviço que tu vai prestar é de extrema importância. E o investidor, o empreendedor, ele tem que ter noção que ele vai ser para sempre um investidor do negócio dele. Entende? Não tem isso, não acaba. Tu vai estar sempre investindo no teu negócio para que ele possa continuar crescendo. Óbvio que vai chegar uma hora que essa curva vai inverter e tu vai acabar tendo uma remuneração condizente com o esforço que tu botou desde o início. Mas é importante salientar isso. Tu entender o mercado que tu está atuando, qual que é o teu cliente, o perfil do teu cliente, qual a dor que tu está resolvendo, tu ter essa visão, né, de futuro também, aonde que tu quer chegar, o que que tu quer escalar, isso é importante, né, porque tu já começa a mentalizar também. Mas no início, lá no período de sobrevivência, porque uma empresa quando nasce, ela passa por diferentes etapas, né? Então, por exemplo, de janeiro de 2017 até outubro de 2020, a Faz Capital estava no período de sobrevivência. Então, tu tem que cuidar muito bem as tuas despesas, tu tem que ser organizado, mas tu tem que ter venda. Então, eu ficava mais nessa parte organizacional e administrativo, e o Lucas ficava enlouquecido buscando cliente, buscando cliente. Eu acho que isso ajudou muito no nosso início, assim. E isso, para qualquer pessoa que está começando um negócio, ela deve ter isso em mente. Eu preciso ter cliente, eu preciso vender, eu preciso ser organizado, cuidar os custos. Isso é o básico. Quem ganha dinheiro é quem resolve as dores do cliente, né? Quem realmente ganha dinheiro. Então, se tu quer empreender, e aí eu acho isso super bacana, e o Brasil é um país que tem muita oportunidade, ele tem muita dificuldade para o empreendedor, né? Porque a nossa legislação e tudo, carga tributária, tudo influencia. Mas mesmo assim, eu vejo o Brasil como um país de oportunidade, sabe? Se tu entende a dor do teu cliente e tu tá focado em realmente, genuinamente ter um interesse no cliente ali para resolver o problema dele, eu acho que é questão de tempo para o teu negócio ter sucesso. Eu queria voltar num ponto que o Taiguar falou em relação à diferença de sócios, né? Eventualmente você não conhece aqui o Taiguar e o Lucas, eu já conheço eles aqui há um bom tempo. E não sei se você consegue reparar, mas eles têm uma perspectiva de personalidade bem distinta, né? E por conta disso também eles acabam tendo formas de lidar com problemas e contextos de uma forma muito diferente. E aí me parece que para eles deu muito certo essa questão de serem distintos para se construir uma sociedade. Mas essa é a receita de bolo? Assim, ó, Não sei se existe uma fórmula correta, mas ela é uma boa receita. Eu acho que ser complementar ajuda bastante. mas tu tem que ter um entendimento quando tu tem um sócio, problemas vão acontecer, brigas vão acontecer. O que tu tem que combinar desde o início é que, cara, a gente tá aqui para montar um negócio de longo prazo. Por mais que a gente brigue, que a gente entre em desacordo sobre qualquer coisa, a gente não pode deixar isso virar um problema lá na frente. Porque é uma feridinha pequena, tu não falou, tu não resolveu, vai se tornar um problema muito maior lá na frente. Então, a gente tem, pelo fato também de nós sermos amigos desde os 7 anos de idade, a gente já se conhecia muito, sabia que era complementar,
sabia que as personalidades eram diferentes, então eu sou muito mais explosivo que o Taiguara. O Taiguara é mais contido, mas o respeito que a gente tem um pelo outro é muito grande. E isso para qualquer sociedade, tu tem que respeitar a pessoa que é teu sócio. Isso é um fato. Se tu não respeitar, a tua sociedade, ela tá fadada ao insucesso. Isso é o essencial, assim. E outra coisa também que é básico é vocês terem a mesma visão de futuro. O que que vocês querem? Por exemplo, na nossa situação, a gente almejava chegar em 1 bi. Tá, então a gente quer chegar a 1 bi. Isso aí é consenso. Então, como vai fazer que tenha discussão, mas a visão é a mesma. Então, eu vejo muita sociedade que os sócios estão desalinhados nessa visão de longo prazo, e daí vai ser complicado mesmo que as coisas deem certo. A gente já viu isso aqui dentro da FAS mesmo. Quando tu tem um sócio que ele não entende o objetivo da empresa, por exemplo, o Taiguara comentou que era 1 bi, mas além de 1 bi, a gente queria ter uma empresa grande. A gente queria ter muitas pessoas trabalhando conosco, sabe? O objetivo para nós dois sempre foi o mesmo. O jeito de fazer, às vezes eu discordo dele, ele discorda de mim, mas eu cedo, ele cede e a gente vai seguindo. O objetivo não muda. Como a gente vai fazer, muda, e isso vai ser para sempre, né, Taiguara? Nunca vai mudar. Agora mesmo o foco é 10 bi, né? Então a gente está discutindo como chegar nesses 10 bi. Perfeito. E como é que faz, então? Escutei que o direcionamento, a escolha de objetivo tem que estar muito bem alinhada. Mas quais são outros elementos relacionados a essa questão de se ter uma sociedade, né? E ainda, até uma coisa que eu queria comentar para entender um pouco dessa relação de vocês, né? Vocês recomendariam empreender com um amigo? Isso faz sentido? Porque assim, eu já escutei, por exemplo, que olha, você empreende eventualmente com alguém que você já tem uma familiaridade, algum tipo de complementaridade, mas talvez não seja tão uma boa ideia, talvez, empreender com um cônjuge ou com um amigo muito próximo por eventualmente ter algum risco de prejudicar essa relação. Mas para vocês, deu certo. Assim, pessoal, essa questão é muito particular, tá? Deu certo pra gente, como deu errado para muitas pessoas. E da mesma forma, tu empreender com um estranho deu certo, mas também deu errado para muitas pessoas. Eu acho que tu tem que conhecer a pessoa, tá? Por mais que seja um estranho, vocês têm uma relação, às vezes, de pouco tempo, vocês têm que se conhecer. E tem que ser complementar. Porque se nós dois fôssemos comerciais, a empresa não estaria onde está hoje. Se nós dois fôssemos estrategistas, a empresa não estaria onde está hoje. Porque o Taiguara pensava muito na estratégia do negócio, como a gente vai fazer e tudo. Claro que eu contribuo bastante, mas eu sempre fui o cara mais da execução. Entende? Então, serem complementares faz toda a diferença na sociedade. Porque é aquela coisa, né? Quando tá tudo bem, não tem problema, né? Dificilmente tu vai ter problema se o negócio tá andando bem. Mas quando dá problema, os dois têm que abraçar junto. E vai dar, isso é fato. Vai dar muito problema. É quando, né? Não é se. É quando vai dar problema. Eu acho que não tem uma fórmula, mas como o Lucas mencionou, ser complementar é importante. Eu acho que ter os mesmos valores, independente de ser parente, amigo, ter os mesmos valores ou ter os valores parecidos ajuda. Acho que isso é o básico também. Eu ouvi de um amigo que o sócio tem que ser aquela pessoa que tu levaria na tua casa para jantar numa terça-feira à noite, sabe? Se tu pensar o seguinte, pô, cara, esse cara eu não quero que jante na minha casa na terça-feira à noite ou na segunda-feira à noite, sabe? Eu não levaria ele. Ele não serve para ser teu sócio, sabe? Talvez ele sirva para ser um sócio investidor do teu negócio, que daí tu presta contas para ele e não se relaciona pessoalmente. Porque a gente, acima de tudo, a gente é amigo fora do trabalho. A gente vive falando de trabalho, mas a gente é amigo. Quando eu precisei de ajuda, o Taiguara estava lá. Quando ele precisa de ajuda, eu tô lá também. Então isso é importante. Tu ter uma pessoa ou pessoas do teu lado que estejam no sucesso é muito fácil, né? Então, às vezes, tem que se questionar. Se tudo desse errado, aquela pessoa estaria lá no dia a dia, né, trabalhando e tentando reconquistar ou refazer algo que não deu certo.
Eu acho que essa característica também é importante. Eu queria ainda continuar no se tudo der errado, no se der errado, porque em termos de empreender, a gente sabe que as coisas vão acontecendo, incertezas acontecem, o mercado muda e por aí vai. E até como o Taiguara mencionou, não é se der errado, é quando alguma coisa der errado, né? E aí eu queria entender o seguinte, né? Como é que é a rede de apoio quando você está empreendendo? É algo que faz sentido? É algo que vocês acessam? Como é que vocês trabalham esse contexto? A rede de apoio é de extrema importância, porque a pessoa que está do teu lado, o teu companheiro ou tua companheira, tem que te apoiar, sabe? Às vezes a família, o pai, a mãe, não vão entender muito do teu negócio, da tua estratégia ali, mas vão te dar um apoio. Não, vai lá que a gente vai estar aqui para qualquer coisa. Isso é muito importante, tu ter esse suporte. Às vezes a gente sabe que não é possível e tudo, né? Mas para mim, por exemplo, o meu filho tá sempre também, por mais que ele é pequeno, ele ama estar aqui na FAS. Ele diz que ele vai ser um assessor de investimento. Isso já te dá uma motivação extra, né? Te dá orgulho para continuar fazendo o trabalho. A rede de apoio facilita, eu tenho muita ajuda, né, dos meus amigos, da minha família, mas se tu for depender disso para empreender, esquece. Porque a maioria das pessoas são pessimistas, ninguém vai entender do teu negócio, então poucas pessoas vão conseguir te dar bons conselhos referente a ele. Então é legal rede de apoio, tudo certo, mas se tu tá contando com uma boa rede de apoio para investir e crescer na vida, cara, desiste, faz outra coisa, não vai empreender. E aí, eu queria voltar nessa fala que você fez aí, Taiguá, em relação à rede de apoio em si, né? Se eventualmente você não tem ali alguma rede de apoio, algo nesse sentido, você utiliza o que para se inspirar, né? Ou ainda, faz sentido ter algum tipo de inspiração? Eu acho que faz sentido. Para mim fez muito sentido. Eu olhava para grandes empresários e via, cara, eu quero ter uma trajetória parecida, sabe? Por exemplo, teve um livro que eu li quando eu ainda era assessor no escritório anterior, que foi o Sonho Grande, cara, que mudou a minha vida aquele livro, assim. Naquela hora eu vi, pô, eu quero ser que nem esses caras, eu quero montar vários negócios, eu quero ter uma empresa que seja robusta, que tenha muitos funcionários e tudo. Então, para mim, foi uma inspiração. Para mim, foi muito importante. Bom, eu acho que a melhor inspiração que o empresário pode ter são bons hábitos, porque o dia a dia ele é intenso, então tu vai ter que ser resiliente, tu vai ter que entrar numa rotina de trabalho, tu vai ter que ter uma mente forte, então de repente tu analisar e conhecer pessoas que tiveram um bom desempenho, que tiveram esses bons hábitos, como eles construíram, né, essas empresas, vai te ajudar. Eu não tenho uma pessoa específica, para mim, a, a principal referência foi meu pai, mas eu acho que é isso, né? Cada um se motiva de uma forma, mas tu ter bons hábitos acaba sendo a melhor inspiração. Perfeito. Queria voltar nesse ponto em relação a hábitos, inclusive, que surgiu uma dúvida que eu fiquei interessado assim, de entender. Que é o seguinte: o que a gente deve fazer, então, para a gente começar a empreender? Será que, eventualmente, a gente termina ali um ciclo específico, numa empresa específica, numa CLT específica que a gente está tendo, ou então a gente começa ali por fora, tentando avaliar o mercado, estudando, e daí a gente começa esse processo empreendedor de uma vez? Como é que vocês enxergam esse movimento? Eu acho que a pessoa que teve, ela precisa ter uma experiência na CLT, tá? Precisa ver como é trabalhar numa empresa, focar em empresas grandes também, do segmento que tu quer empreender. E eu acho que isso, 2, 3 anos, 4 anos sendo funcionário, vão contribuir muito para ti. E depois disso, tu tem que ter um entendimento que vai ser uma quebra de paradigmas, né? Tu vai sair de um lugar onde tu tem vários benefícios e tu tem um horário a cumprir para um lugar que tu não tem hora. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que estava empreendendo,
que até chegou a empreender conosco no início, que ela virou empreendedora para ter mais tempo para os filhos e para a família. Daí eu falei, olha, eu acho que tu tá pensando errado. A gente vai trabalhar muito mais empreendendo do que se nós fôssemos funcionários. Porque quando tu empreende, tu trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é um fato, independente se tu tem um negócio que abre de segunda a sexta. No sábado e domingo, tu vai estar pensando no teu negócio, sabe? Chega um ponto que tu tá tão focado no teu negócio, no trabalho, que às vezes é difícil tu sair e desligar. Várias vezes o Taiguar fala, pô, desliga, mas ele também não consegue desligar, é difícil, sabe? A gente procura fazer viagens pequenas, assim, não tira 30 dias de férias, a gente nunca tirou 30 dias de férias. São viagens de uma semana, 10 dias, mas que a gente acaba fazendo uma, duas, às vezes 3 vezes no ano, porque também tu precisa recarregar as energias. E a questão dos bons hábitos do Taiguar, tu pegar exemplo das pessoas que estão no lugar que tu gostaria de estar, o que elas fazem. E aí, para mim também, contando do meu caso, quando eu comecei a empreender, eu tinha sobrepeso, eu não fazia exercício físico, eu às vezes jogava futebol. Então, eu passei a frequentar a academia todo dia às 5:30 da manhã. Cheguei aí na academia sábado, domingo, direto, e para eu melhorar a minha condição física. E quando tu acorda cedo, e aí tu chega no escritório às 8, 8:30, 9 horas, tu já tá acordado há 2, 3 horas, o teu rendimento é outro frente à pessoa que acordou às 7:30 para estar no escritório às 8:30. Tu já tá muito mais ativo, muito mais ligado. Tu acaba fazendo uma reunião muito melhor, se tu tem esse hábito. E, cara, a minha recomendação é que o empreendedor ele não descuide da saúde dele. Porque não adianta tu empreender, tu ganhar dinheiro se tu não tiver saúde lá na frente para aproveitar esse dinheiro. E tu só vai conseguir fazer isso. No início eu sei que é bem difícil, tá? Foi para mim também, porque tu tem pouco recurso. Mas hoje em dia, uma academia, 75, 100 reais, tu consegue a mensalidade. Tu só precisa da disciplina, que é a parte mais difícil de fazer, né? Perfeito. E como é que são os hábitos por aí, Taiguá? Você mencionou um pouco, como é que é a dinâmica para você em relação ao seu dia a dia? Bom, eu sou pai, né, agora, então mudou um pouco os meus hábitos, né, no dia a dia da casa. Mas geralmente eu acordo 7 da manhã, me arrumo, venho para o escritório, tento estudar um pouco do mercado, sobre algumas novidades, organizo o meu dia para à tarde começar a executar. No final do dia ali, vou para academia, volto para casa e daí agora eu tô desligando, né? Eu chego em casa, eu tento desligar, não olhar o celular. Mas eu prefiro acordar mais cedo para que eu consiga estudar e organizar o meu dia. Não, fantástico. E uma coisa que A alimentação, né? Ter que cuidar também, que é algo importante, essencial. Ler também é necessário. Então, acho que é isso. Bem básico, né? Mas é o básico bem feito. É o básico que funciona. Perfeito. E uma coisa que eu queria entender de vocês, para além dos hábitos em si, até voltando um pouco no contexto de um modo geral do evento em si, né? Investir 2024. E também considerando até um pouco do que a gente falou no início aqui do nosso conteúdo, né, em relação ao momento em que a FAES se desenvolveu ali em 2016, onde a gente tinha uma taxa de juros muito elevada, a gente tinha uma inflação muito elevada, e a princípio, quando a gente olha para ciclos de mercado, é um momento que a gente pensa, poxa, talvez o investimento na economia real, como o Lucas mencionou, né, de você abrir um negócio, talvez não seja tão propício especificamente. Existe um momento, então, como é que é para 2024? O que vocês recomendariam para alguém que está considerando a abertura de um negócio em um momento como esse? Basicamente o que a gente falou, né? Tem que conhecer o mercado. Porque, de novo, se está num momento de crise, com certeza, quando uns choram, outros vendem lenço, né? É uma máxima. Mas se tu observar que tem um problema que tu consegue resolver
e tu te planejou para investir nisso, eu acho que funciona, independente do momento, se tem uma crise econômica ou não. Mas é bem específico isso. É de acordo com o segmento. Não adianta a economia real tá quebrando, as pessoas não terem dinheiro e tu vai abrir uma loja de roupa, um exemplo. Ou, sei lá, qualquer coisa supérflua, sabe? As pessoas não vão comprar, tu não vai ter a mesma adesão dos clientes que tu teria se tivesse tudo andando bem. Então, todo mundo começa a guardar mais dinheiro e não comprar coisas que às vezes não tem necessidade. A lógica, então, é que a gente tem um contexto pró-cíclico, né? Então, se a economia está indo bem, tá todo mundo tendo dinheiro, eventualmente vai ter mais dinheiro também para hábitos de consumo, como comprar mais roupas, comprar alimentações eventualmente diferenciadas e tudo. Só que se a gente estiver num momento em que o contexto desincentiva o consumo, então talvez não faça sentido você empreender em algo nesse aspecto, né? Então, a ideia é empreender nesse momento com atividades que sejam anticíclicas, atividades que sejam mais resistentes, ou esperar para empreender naquilo que você quer empreender. Aí uma coisa eventualmente até polêmica, né? Eu quero entender se a ideia é a gente empreende com aquilo que a gente quer ou a gente empreende com aquilo que é o melhor para a economia naquele momento. Na minha opinião, e assim, ó, o empreendedor ele nasce por dois motivos, né? Ele por vontade de empreender ou por necessidade de empreender. Então, quando a gente vê aí várias demissões em massa e tudo, a pessoa não tem para onde correr, ela vai empreender. Então, se for isso, ela tem que empreender em algo que está no ciclo, né? Algo que faça sentido agora e não necessariamente no que ela gostaria de empreender. Mas se ela tem condições de esperar, se foi algo planejado e com vontade, eu diria, aguarda para fazer aquilo na hora certa. A chance de ter sucesso, ela vai crescer significativamente. É que hoje em dia, e aconteceu muito isso agora com a pandemia e tudo, cara, muita gente ficou desempregada, ou tu empreende, ou tu não tem o que fazer, entendeu? Então o cara, pô, foi, sei lá, foi vender água na rua, sabe? E aí a gente tá falando da população em geral. O cara começou a vender marmita porque não dava para ir no restaurante. Eu tenho um exemplo de um lugar que eu frequento, que ele tinha um restaurante, a pandemia quebrou ele, só que ele sabia que ele tinha um pudim muito bom na sobremesa do restaurante. Ele começou a fazer só o pudim e entregar durante a pandemia. Quando as coisas abriram, ele viu que isso era o negócio dele, não era mais voltar para o restaurante. Ele conseguiu fechar as contas, pagar os funcionários, né, mandar todo mundo embora e focar no pudim dele. Hoje o pudim dele é sucesso aqui em Porto Alegre, sabe? Ele vende muito e eu já vi o negócio dele, eu acompanho ele há uns 3 anos. O negócio cresceu muito. O pudim começou em R$60, está 160. Então, Kelvin, eu acredito que dependa da necessidade de cada pessoa, né? Mas se for startar, tem que estar ciente em cima de alguns pontos que a gente já mencionou aqui, né? Tua empresa ela precisa vender, tu tem que controlar as despesas, tu tem que ter bons hábitos, tem que estar disposto a trabalhar 14, 16 horas por dia. É isso que vai fazer tu vencer. Historicamente, tu começar a investir em crise, tu obtém um resultado melhor porque tu consegue negociar melhor. Porém, se tu não estiver preparado pro processo, pro dia a dia, independente do ciclo que tu for investir, não vai dar certo. E agora, considerando toda a bagagem que vocês têm, toda a experiência que vocês já têm agora nesse momento, já constituindo a Faz Capital, o que vocês diriam, né? Se vocês eventualmente estivessem constituindo a Faz hoje, né? O que vocês fariam diferente eventualmente e que foi um insight que vocês só conseguiram desenvolver no decorrer dessa carreira? O maior desafio que a gente teve foi contratar, tá? E esse desafio ele é contínuo. Hoje a gente tem esse problema ainda. Como é um mercado muito específico, tá? Todo mundo fala que tá cheio, mas precisaria ter mais 70 mil autônomos para atender a demanda.
sabe? Então, contratar é a parte mais difícil. No início, como nós éramos muito pequenos, sabe? Por mais que a empresa já nasceu grande, a gente já nasceu com 2 CNPJs, a gente nasceu abrindo uma empresa fora para poder trabalhar a parte da diversificação internacional do cliente. Contratar era difícil porque o nosso escritório era pequeno. Ele não vendia. Até uma curiosidade, quando a gente apresentava e falava onde nós estaríamos em 5 anos, as pessoas achavam muito bom para ser verdade. E tudo, Kelvin, que a gente programou aconteceu na data ou antes do previsto. A questão do primeiro bilhão, que era o nosso objetivo inicial, na contratação do Ângelo, que é nosso sócio e o economista-chefe da Faz Capital hoje, eu mencionei para ele, a gente em 5 anos vai ter R$1 bilhão. E aí ele falou, mas quanto vocês têm? 35 milhões. Ele até riu, né? Como que tu vai fazer isso? Cara, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu vou fazer, né? Nós vamos fazer, é um objetivo meu e do Taiguara. A gente vai trabalhar incansavelmente para atingir esse objetivo. Tu quer vir? Ele falou, eu topo. O Taiguara cortou a contratação. A gente só pode te pagar, isso foi em janeiro, a gente só pode te pagar em março. E ele optou por trabalhar mesmo assim. Ele falou, não, eu trabalho para vocês até de graça. Então a gente também deu essa sorte. A gente conseguiu conquistar pessoas que fizeram a diferença no negócio. A gente conseguiu contratar pessoas iguais a nós, ou por vezes melhores que nós, naquilo que elas precisavam fazer, mas também teve muita dificuldade em contratar para crescer, de fato. Porque o nosso negócio ele é feito de pessoas para pessoas, né? Então, por mais que hoje a gente tenha muita tecnologia e tudo, tem carteira de várias casas de tudo, mas tu precisa de uma pessoa como referência. O investidor ele precisa conversar com alguém, ele precisa ter uma pessoa atendendo ele e não só uma estratégia que vem por e-mail e tudo. O nosso investidor no Brasil ele é muito jovem ainda nesse mercado. Eu tô pensando aqui na tua pergunta e tô fazendo uma retrospectiva aqui, né? E óbvio que teria algumas situações que eu teria alterado no percurso, mas eu acho que foi essencial a gente ter passado por essas situações para ter o resultado que a gente teve. Então, se eu não tivesse passado por isso lá atrás, talvez passaria agora ou no futuro e o prejuízo seria muito maior. Então, acho que tudo que a gente fez, eu não alteraria nada até o momento, porque serviu como aprendizado e nos preparou para chegar até aqui e continuar seguindo por mais 10, 15, 20, 30 anos. E considerando então esses aprendizados, né, o que vocês diriam para alguém que está querendo empreender agora? Tá? Então, quais são alguns desses aprendizados, conhecimentos que vocês já foram adquirindo no decorrer da carreira que ajudam essa pessoa a empreender nesse momento, né? A contratação, eu acho que é um momento depois, né, que a gente começa a desenvolver, mas o que seria antes? Depende muito do teu modelo de negócio, né? Tu tem que ter o real entendimento do que tu quer fazer, sabe? Como tu quer fazer, pode vir até depois, como tu vai fazer, né? Mas tu ter a noção ali, a clareza do que tu quer fazer é primordial para abrir qualquer negócio, né? Se tu vai vender o pudim, ou se tu vai empreender no mercado financeiro, tu tem que conhecer aquilo que tu tá fazendo. Os exemplos que a gente deu aqui, eu usei esse do pudim, poderia ter usado milhares de exemplos que a gente já viu ao longo da nossa trajetória, né? Essas pessoas conheciam. Eu já estava no mercado em 2017 há 8 anos. Eu já tinha 8 anos de mercado. Então eu já tinha visto muita coisa, já tinha passado. O Taiguara já era um empreendedor, ele não começou na Faz Capital. Ele já tinha colocado outros negócios, já tinha tido outras experiências, já tinha dado certo, já tinha dado errado, sabe? E quando a gente tem poucos recursos, que nem nós tínhamos no início, tu acaba ficando mais vigilante,
porque tu não pode errar, sabe? Quando tu tem abundância de recurso, tu acaba te descuidando um pouco, sabe? A gente evita isso muito, porque o negócio cresceu. A gente fatura bem hoje, bastante, mas a gente tem que direcionar esses recursos da maneira correta, porque eles são finitos. O nosso caixa não é infinito, ele é finito. E a gente tem as projeções, a gente trabalha muito em cima disso. Recentemente agora a gente acabou o orçamento de 2024, então a gente sabe onde a gente vai investir o dinheiro, como a gente vai fazer isso. Então tu ter essa noção mais macro do teu negócio é importante, ou do negócio que tu quer investir, mas cuidar do micro ali é muito importante também. Interessante, né? Porque, por exemplo, vocês mencionaram, a gente colocou 10 mil reais de cada no negócio para poder desenvolver esse negócio. Se eventualmente houvesse um pensamento do tipo, não, são 20 mil reais, pô, é muito dinheiro a princípio na época ali, para poder desenvolver várias coisas, isso eventualmente ia acabar e não ia ter mais o que fazer, né? Então, essa finitude é algo que a princípio dá um destaque legal para que você consiga valorizar aquilo que você tem, né? E acho que uma coisa que acontece com muita frequência, especialmente nesse contexto mais moderno, é de ter empresas que têm a prerrogativa de serem desenvolvidas por meio de investidores externos, né? E daí, se você também não valoriza esse recurso e não vê muita finitude nesse recurso, acaba que isso vai acabar, né? E se eu pudesse dar uma última dica, assim, seria para as pessoas serem inquietas e curiosas. Porque a gente está sempre pesquisando sobre o nosso negócio. Por mais que hoje nós temos um conhecimento vasto do negócio, todo dia tem coisa nova. E hoje em dia, com a tecnologia, as coisas acontecem muito rápido. Se tu não ficar ligado, vem outra pessoa, monta um negócio igual e te atropela, sabe? Então, foquem bastante em tecnologia. Por mais que tu tenha um mini mercado, tu acha que é só vender para o cliente, não, tu tem que ter tecnologia para te ajudar a trazer esse cliente até o teu negócio, sabe? Para otimizar os recursos pessoais que tu tem. Então, tudo isso é muito importante. Sejam inquietos, né, e curiosos. Conheça o seu mercado, conheça o seu cliente, desenvolva bons hábitos, tenha fome, vontade de crescer, controle seus custos, busque boas pessoas, pessoas com os mesmos valores. Eu acho que esses são os melhores conselhos que eu poderia dar, assim, para uma pessoa iniciar, começar a empreender. Tenha resiliência também, é importante. Fantástico, pessoal. Então, olha só, a gente falou bastante sobre empreendedorismo, a gente falou um pouco sobre a história da FAI, sobre alguns conselhos específicos que são importantes para que você comece a empreender agora em 2024, se esse for o seu objetivo especificamente. E nesse momento, eu queria deixar aqui uma mensagem final, ainda para a pessoa que está querendo empreender. O que você diria, eventualmente, talvez para você ali em 2016, eventualmente para a pessoa que quer investir nesse exato momento num contexto empreendedor, né? O que seria uma mensagem eventualmente encorajadora que talvez vocês não tiveram, né, naquele momento, que agora esse é o momento de ter? Se tu tem uma certeza do que tu quer fazer, sabe, do mercado que tu tá entrando, tenha paciência e não desista nunca. Porque é impossível vencer uma pessoa que nunca desiste, né? E tenha atitude, porque a atitude faz toda a diferença. Às vezes tu tem uma ideia e acaba não executando por uma questão ou outra. Não, executa, tu vai errar. E errar é bom, se tu aprende com o erro. Agora, se tu continua errando várias vezes a mesma questão, é um problema. Então aprendam, olhem para os erros muito mais do que para os acertos. Os erros ensinam mais. Kelvin, você é bem objetivo. A mensagem é: não desista, seja resiliente, não se preocupe com os erros, isso aí faz parte, te ajuda a evoluir. Tenha foco no teu objetivo, procure, ouça conselhos de pessoas que fizeram o que você pretende fazer. Então, para a gente fechar, esse é um papo de empreendedorismo, né? Eu queria entender quais são os planos da Faz Capital para o ano de 2024.
2024 a gente vai continuar expandindo, a gente tem objetivos bem agressivos para cumprir, e então a gente vai contratar uma projeção aí de mais ou menos 100 pessoas. Hoje nós temos 215, então mais 100 pessoas, talvez um pouquinho mais, dependendo de como as coisas forem andando ao longo do ano. A gente vai dar muito foco nos escritórios que a gente tem hoje para melhorar eles cada vez mais e também captar cada vez mais clientes pelo digital. Esse evento é um exemplo. A gente tem um calendário de eventos que nós faremos ao longo do ano para trazer muito conteúdo de qualidade, muita informação sobre o mercado, né, sobre política, economia, para vocês tomarem as decisões também. Então, contem conosco. Então você ouviu o recado do Lucas, tem uma série de conteúdos ainda muito bons para você acompanhar, inclusive agora no evento que está acontecendo nesse momento. Então, dê uma olhada, acompanhe os nossos próximos conteúdos. Espero que você tenha gostado desse. Um abraço e até o próximo.